Olá, meus irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Nós lemos a Bíblia toda na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e depois entramos numa série de estudos chamada Heróis da Fé. Hoje nós estamos no 41º e último Herói da Fé. Vamos falar de João Batista. Ele foi o último profeta? Vamos explicar já já. Não saia daí, aproveite a vinheta e se inscreva no canal. Que bom estarmos aqui todos os dias nesse horário às 17 horas para estudarmos mais da palavra de Deus. João Batista foi o último profeta? Vamos explicar já já o porquê desse tema. Glória a Deus. Então, nós chegamos em Hebreus 11, falamos de Abel, falamos de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Sara, de Jacó, de Moisés, de José, até Raabe, né? Josué e Raabe. Depois falamos de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Nós passamos por todos eles, ou pelos principais, né, profetas. Nós falamos deles e, para a glória de Deus, estamos chegando ao término, falando hoje de João Batista. João Batista, o último dos profetas. João, esse nome abençoado que Dona Francisca Aurora e Manuel Nery de Alencar resolveram colocar em mim, sou um privilegiado e carrego esse nome, significa presente de Deus, agraciado por Deus. Nós vamos ver que foi o próprio anjo que deu o nome para João Batista, conhecido como precursor do Messias. Ele veio para anunciar que Jesus estava chegando. Bem, a história de João Batista é diferente de outras histórias e de outros personagens da Bíblia. Os 4 evangelistas falam dele. Mateus, Marcos, Lucas e João falam de João Batista. Que importância! Porque os 3 evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. E João tem pouca coisa que tem lá nos 3 sinóticos, né? E João Batista é uma exceção. João Batista está nos 4 evangelhos. E Lucas é o que conta a história mais detalhada. Ele é o mais detalhista dos evangelistas. E começa assim, no capítulo 1, do 11 ao 13. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Apareceu a quem? A Zacarias, que estava no seu turno, oferecendo incenso no altar. Ele estava de plantão, né? O anjo lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Como sabemos, o sacerdote se apresentava diante do Senhor, tinha que estar com as vestes limpas, né? E Zacarias ficou turbado. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Por isso eu ando dizendo por aí que todo João é gente boa. E esse daí foi o próprio anjo que deu o nome, ou seja, um nome que foi dado por Deus, não foi escolhido pelos pais, foi dado pelo Senhor. João, que significa presente de Deus ou agraciado de Deus. Que privilégio! Zacarias estava adorando ao Senhor e recebe essa visitação do anjo. Bem, no capítulo 1, versículo 15, o anjo diz assim: esse anjo não é qualquer anjo, é Gabriel. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Bem, para ele não beber vinho nem bebida forte, significa que ele deveria fazer um voto de nazireado, o mesmo voto que Sansão fez. Seria consagrado
ao Senhor. Tá? Seria cheio do Espírito Santo. Esse é João Batista. 1,17 diz assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Lembra, nós falamos ontem de Malaquias. A Bíblia encerra o Antigo Testamento anunciando que virá Elias, mas o Elias é esse João Batista, é chamado também de anjo do concerto, né, que vem para ser o precursor do Messias. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, ou seja, no mesmo modus operandi do profeta Elias, para converter o coração ou os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, que vai ser a igreja do Senhor. Aleluia. Lucas 1,63, João nasce, né? E agora tem que escolher o nome. E queriam colocar o nome dele de Zacarias, porque era tradição colocar o nome do pai. E o Zacarias fica desesperado, porque quando ele duvidou, ele não disse que duvidava, mas só em perguntar como será isso, o anjo falou: só porque você não creu, vai ficar mudo até o menino nascer. E quando o menino nasceu, eles ficaram desesperados, porque queriam colocar o nome de Zacarias, e João acenava sem conseguir falar. Perdão, Zacarias, o pai, né, acenava sem conseguir falar. E então ele pega, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam, porque o anjo havia dito que deveria se chamar João. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Ou seja, quando ele entendeu que João era o presente de Deus, quando ele entendeu que João era o agraciado, enviado por Deus, que João era um profeta chamado desde o ventre, quando ele entendeu a vontade do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida de Isabel, a boca dele se abriu e Zacarias falava louvando a Deus. Assim nasceu João Batista, cheio do Espírito Santo. Aliás, eu não coloquei aqui porque é difícil falar de João Batista em 20 minutos, eu já estou com 7 e estou na introdução ainda. Por quê? Porque no ventre ainda tem aquela visita de Maria a Isabel. E quando Maria diz Shalom, Isabel, a paz do Senhor, quando ela diz a paz do Senhor, o João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. No ventre. Aleluia. Então esse profeta é diferenciado, né? Vamos ver lá? Então, aqui eu tenho presta atenção, irmãos. Presta atenção, porque um certo professor de escola dominical me disse que eu estava errado, me chamou de herege, porque eu disse que João Batista era profeta. E ele veio com esse versículo, ele disse: a Bíblia diz que João não é profeta, João disse que não é profeta. E de fato tem uma tradução errada das Escrituras, essa tradução aqui, Almeida, Corrigida e Fiel. Quando perguntaram a João quem ele era, diz assim: e perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? Disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. E agora? João é profeta ou não é profeta? O grande erro de muita gente que não faz um bom seminário, ou não lê a Bíblia toda, não lê a Bíblia em diversas versões, é cometer essa gafe, esse erro bobo. Veja o que diz a outra tradução, Nova Versão Transformadora, o mesmo versículo. Então quem é você? Disseram. Ok? Aqui está na outra versão, NVT. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Então quando diz na outra tradução profeta, ali houve um erro de tradução. Estava perguntando se ele era o profeta por quem esperamos,
ou profeta que Moisés falou que viria um profeta maior do que ele. Você é esse profeta? João Batista falou, não, esse daí é ele, é o Messias. Eu vim para falar dele. Então, o jovem obreiro, o jovem professor, se iludiu com essa tradução aqui errada. És tu profeta? Essa tradução está errada. Tá? E são poucas Bíblias que tem isso. A maioria diz assim, és tu o profeta que havia de vir? Né? O profeta por quem esperamos? E aí ele disse não. Então ele é profeta. João Batista era profeta, ele não era o profeta, porque o profeta é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos lá? Prosseguindo aqui, só para confirmar que João Batista é profeta, o próprio Jesus diz assim, ó, mas que saístes a ver? Um profeta? Vocês foram ver quem no deserto? Um profeta? Aí Jesus responde, sim, sim, vocês foram ver um profeta. Sim, vos digo, vírgula, e muito mais do que profeta. Está entendendo, gente? Jesus disse, vocês foram ver o que? Um profeta? Sim, mas ele não é qualquer profeta, ele é diferenciado, ele é mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo, Malaque, mensageiro, Malaquias, o meu anjo diante da tua face, expliquei isso ontem lá em Malaquias, o qual preparará o caminho diante de ti, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então fica claro que João Batista foi o último dos profetas. A lei e os profetas duraram até João Batista, até João inclusive. Não há o que contestar aqui. Muito mais que um profeta, né? É isso aí. Vamos ver mais aqui no 28 para fechar esse assunto. Se a pessoa não se convencer com isso, ela não sabe ler, né? Ou pior, né? Não sei o que explicar. Eu vos digo, 7:28 de Lucas, que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ok? Então o próprio Jesus afirma mais de uma vez que ele é profeta. O pai Zacarias, quando apresenta ele, diz, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo? Meu Deus, é muita evidência. E está muito claro que João Batista é o último dos profetas. Ele é a transição, né? Ele é o último dos profetas e ele anuncia o Messias para começar uma nova era, um novo tempo. Bem, Mateus, eu coloquei essa referência errada. Isso aqui não é Mateus não. Deixa eu tirar logo aqui, peraí. Deixa eu tirar, isso aqui é Lucas. Deixa eu tirar Lucas. Já mando de novo aí para vocês. Espera aí. Pronto, já corrigi. Glória a Deus. Eu quero exibir aqui agora. Vamos lá. Pronto. Já foi. Já foi. Pronto. Eu tinha colocado Mateus no corrigir, mas aqui é Lucas. Lucas 3, 1 e 2. Olha que texto glorioso. Eu gosto demais de Lucas porque ele é detalhista. Ele diz assim: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, ele vai dar a lista aqui das autoridades da época. Sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia. O que era tetrarca? Comandava 4 estados. E o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, agora autoridades religiosas, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aleluia. Ou seja, ele cita as autoridades, sendo presidente dos Estados Unidos, fulano de tal, sendo presidente do Brasil, fulano de tal, sendo governador do Rio de Janeiro, fulano de tal, sendo presidente da Assembleia de Deus, o presidente da convenção, os pastores, fulano e fulano. Aí a palavra de Deus não foi para nenhum deles, foi para o Joãozinho, lá no deserto. Aleluia, glória a Deus. Uma continência para o nosso irmão Joãozinho Batista. Aleluia. Oh, glória.
veio a palavra a João, filho de Zacarias, no deserto. Aleluia. E nessa tarde veio a palavra a João, filho de Manuel Nery de Alencar, nesse deserto. O meu blog, antes de eu ter o canal no YouTube, meu blog era A Voz que Clama na Net. É isso aí. João Batista. João Batista clamava no deserto e o meu blog se chamava A Voz que Clama na Net. Olha, eu sempre gostei de internet. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Deixa eu me achar aqui. Mateus 3,7. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mateus 3,7 diz assim: E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, ele tinha uma mensagem dura. O sermão dele domingo era raça de víboras. Segunda, raça de víboras 2. Terça, raça de víboras 3. E assim sucessivamente. Até raça de víboras 7. E na outra semana ele começava a nova série de estudos, a nova live, com o tema raça de víboras. E a igreja estava sempre cheia. Porque quem enche igreja não é ar-condicionado. Quem enche igreja não é cadeira acolchoada. Quem enche igreja não é político. Quem enche igreja não é artista. Quem enche igreja é o poder do Espírito Santo. A mensagem dele era dura. Chamava de raça de víbora e estava cheio lá no deserto. Não dá para mostrar todos os textos. Diz que as pessoas vinham de toda a Judéia e da Galiléia. Vinham pessoas de vários lugares para ouvir a pregação de João Batista. E a pregação era raça de víboras. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Marcos 6, no 23 e 24, diz assim. Esse momento aqui é muito triste. É um momento em que Herodes está num relacionamento pecaminoso com a mulher do irmão dele, né? A mulher do irmão dele, com a cunhada, chamada Herodias. E então, o profeta João Batista disse que não é lícito, porque profeta é assim. Acho que João Batista não dava certo nessas eleições, né? Porque João Batista acusava o pecado. Não faz como certas pessoas que só acusam, né, os que são inimigos, mas não acusam o pecado. João Batista era um profeta de verdade. Ele acusou o pecado. E o rei ficou preocupado, mas não tinha medo dele, porque o povo venerava João. Mas quando a filha do Herodias dançou, o rei ficou todo empolgado e disse: pode pedir o que quiser, até a metade do reino. Ela, nova, uma menina, foi e perguntou à mãe. A mãe disse: peça a cabeça de João. Peça a cabeça de João Batista. Prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedi, até metade do meu reino. Ela saiu, perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe disse: peça a cabeça de João Batista. Se você pretende continuar a cabeça no lugar, não pregue uma mensagem dessa, raça de víbora. Não pregue contra o pecado, né? Pregue uma mensagem suave, pregadores de rosa. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também, né? Se você pregar só rosa, ninguém vai cortar sua cabeça. Mas se você pregar a verdade igual João Batista, sua cabeça pode ser pedida a qualquer momento. Bem, Mateus 14, do 9 a 12. Olha aqui. Eu coloquei textos de Mateus, de João, de Marcos e de Lucas, para você ver a importância de João Batista, né? Aqui em Mateus é a continuação da história, só que tem um detalhe que em Marcos não tem. Por isso eu vim para cá. Olha o detalhe, vou te dizer já já. E o rei se afligiu-se, mas por causa do juramento, palavra de rei não volta atrás, e dos que estavam à mesa com ele ia passar vergonha, ordenou que se lhe desse o quê? A cabeça de João. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. Ela a levou à sua mãe. E chegaram os discípulos e levaram o corpo
e o sepultaram. E olha o detalhe, e foram anunciá-lo a Jesus. Só um breve comentário antes do detalhe que eu falei para vocês. O que é que o pecado, a inveja, o ciúme faz? A mulher podia ter pedido a metade do reino, mas por vingança, ela pediu a cabeça de João Batista. Se você olha essa guerra que está lá em Israel, você pode dar toda a terra, você pode dar o planeta Terra para os inimigos de Israel. Eles não querem. O que eles querem é destruir Israel. O que eles querem é varrer Israel do mapa. From the river to the sea. Do rio até o mar. Eles querem varrer Israel da história. Ok? A mesma coisa. A mulher podia ter pedido todo o ouro. Podia ter pedido cargos nobres para a filha dela. Ela pediu a cabeça de um prisioneiro. Que coisa, né? Mas aqui o detalhe é esse aqui, ó. Eles foram anunciá-lo a Jesus. Versículo 12. Eles foram anunciá-lo a Jesus. Vamos ver, gente, 21 minutos. Vamos ver como Jesus recebe essa notícia? Olha aqui, o próximo versículo. 14, 13 de Mateus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Está entendendo? Jesus Cristo, homem, eu escrevi na minha Bíblia aqui. Jesus Cristo, homem, Jesus sentiu. Jesus chorou. Era o primo, era João Batista, degolado. Jesus se abateu. O homem Jesus saiu dali e foi procurar um lugar deserto, apartado. Ou seja, eu quero ficar só. Que notícia fez Jesus querer ficar só? Aqui, ó. Foram anunciá-lo a Jesus. Ó, cortaram a cabeça de João Batista e nós o sepultamos. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Só que a multidão descobriu, né? Sabendo a multidão não tem pena de pastor não, gente. Quer saber se dormiu, se não dormiu, se está com fome, se não está. A multidão quer benção, benção. Quer cura, né? E Jesus estava cansado e precisando descansar. Tem hora que o homem, né, precisa se isolar, precisa dar um tempo. Jesus sentiu, ó. Ele ouvindo isto, ou seja, ouvindo da morte de João Batista, se retirou para um lugar deserto, apartado. Ele queria ficar só, mas a multidão foi atrás. E aí vai acontecer aquele episódio da multiplicação dos pães. A multidão foi atrás, não teve jeito. Mas ele queria ficar só. Bem, essa é a história do maior dos profetas. João Batista foi o último profeta? Sim. Mas alguém, outro dia me perguntou, mas pastor, e os profetas de agora? Não, entenda. O último profeta da antiga aliança, né? Na nova aliança nós temos outro tipo de profeta, que é o ministro. O profeta da nova aliança é um dom ministerial entre os 5. Ele mesmo deu, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Certo? Então são dons ministeriais. O profeta do Novo Testamento é um dom ministerial. Não é como aquele profeta lá do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento, por exemplo, quando eu estou na minha igreja, com a Bíblia aberta e ministrando a palavra, eu estou sendo um profeta para a igreja. Ok? Quando eu estou aqui ministrando a palavra nessa live, estou sendo um profeta porque Deus me deu esse dom de ministrar a sua palavra. Tá? Esse é o profeta ministro, sendo que o profeta ele tem um diferencial, ele recebe algo a mais de Deus na hora de ministrar, né? Ele recebe uma revelação rema para aplicar na vida da pessoa. É diferente do mestre. Eu já sou mais mestre e pastor. O mestre ele também tem outro diferencial. Cada um desses 5 ele tem características específicas. Tem gente que tem a chamada de apóstolo, ele tem a chamada para fundar, mas ele não tem chamada para pastorear, ele não tem paciência de ficar ouvindo
pessoa contando problema, né? E já não tem essa paciência. Então Deus chamou os 5, né, para um completar o outro, e os 9 dons ministeriais são para ajudar esses 5 dons ministeriais. Os 9 dons espirituais ajudam os 5 dons ministeriais. Acabamos então essa série de estudos sobre os heróis da fé. Termina hoje. Eu não quero ainda começar essa semana a leitura da live, eu estou querendo começar mesmo no começo do ano. Quero me preparar melhor para fazer num estúdio melhor, tá bom? Então eu tenho um outro tema, eu vou dizer para você já qual é agora, e amanhã é sexta-feira, e eu vou fazer uma live. Eu quero que vocês digitem nos comentários. Eu vou fazer um panorama do livro de Neemias, ok? Panorama do livro de Neemias. E na segunda-feira em diante, eu vou ministrar sobre a restauração das 12 portas de Jerusalém, baseado na reforma, na reconstrução dos muros que Neemias fez. Porta do monturo, porta das ovelhas, tá? O que significa cada porta, tá? Cada porta tem um significado profundo. Porta das águas, você vai saber o significado de cada porta. Cada dia eu vou falar de uma porta, tá bom? Glória a Deus. Então acabamos aqui essa série Heróis da Fé. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa live, por cada um dos teus filhos, das tuas servas que têm me acompanhado. Eu oro pedindo a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, e oro também pela nação de Israel, em especial pela cidade de Jerusalém, que o Senhor traga paz sobre Jerusalém. Oro pela nação brasileira, rogando que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem. Somos amigos de Israel, Senhor, e não aceitamos a anulação desta aliança, e rogamos que o Senhor haja contra os inimigos de Israel, os inimigos da igreja, os inimigos da nossa nação, e nos conceda a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe o canal e a live do pastor João Neres com mais alguém. Deus te abençoe, paz seja convosco. Até amanhã, se Deus quiser.